Jacó estava retornando das terras de Labão com a sua família. E era dia 11 de Reshvan, quando eles passavam por esse local aqui, Betlehem. Raquel, a mulher tão amada de Jacó, entra em trabalho de parto, nasce Benjamim. Mas Raquel morre. E esse é um dos motivos porque até hoje as pessoas vão para esse local visitar Kever Rachel, o túmulo de Raquel, para pedir por diversas coisas. Por exemplo, por fertilidade. Raquel era estéril, mas acabou tendo filhos. As pessoas vêm aqui também para enrolar a lã vermelha no túmulo da Raquel, enquanto elas falam o Anabekoach. E elas vêm fazer isso porque Raquel, ela é considerada uma expressão da Shekhinah, a própria presença feminina de Deus. Uma das coisas que afasta a Shekhinah da experiência das pessoas é a inveja, é o mal olhado. Por isso, essa lã vermelha enrolada no túmulo de Raquel, ela é colocada no pulso esquerdo como uma maneira de se proteger contra o mal olhado. Então, no dia 11 de Reshvan, a gente lembra da Raquel, a gente pede pela elevação da alma dela, e a gente pode aprender também com o exemplo de Raquel. Você já esteve num grupo em que as coisas eram tão harmônicas, em que tinham várias pessoas de bom coração, várias pessoas querendo se ajudar umas às outras, várias pessoas que gostavam de estar no grupo e que conseguiam tolerar as diferenças para que houvesse harmonia naquele grupo? Você já percebeu que existe uma atmosfera mágica num grupo assim? Que existe uma leveza, uma alegria, uma segurança das pessoas? Resumindo, existe amor. Segundo a tradição, 10 pessoas que estejam dispostas a servir a existência, 10 pessoas em oração, um minyan, são um recipiente para Shekhinah. Shekhinah, a santidade, é a presença divina numa manifestação feminina. Nós, como humanidade, a gente deveria ser recipientes para Deus. A gente é recipiente para Deus, desde que a gente se coloque numa intenção, numa vibração, e através das nossas atitudes a gente consiga receber Deus. Então, no dia 11 de Reshvan, uma vez que a energia de Raquel está tão presente no dia da sua partida, uma excelente reflexão são quais as coisas que a gente faz que permitem que a Shekhinah esteja com a gente e quais as coisas que a gente faz que afugentam a Shekhinah. A gente tem uma vocação, e quando eu digo a gente, eu digo a nossa alma, que é uma centelha divina. A gente tem uma vocação
para manifestar a Shekhinah quando a gente está em grupo. Isso remete àquela famosa passagem da Torá em que Deus fala para Moisés: diga ao povo que construam um Mishkan e eu viverei entre eles. Deus não fala: diga ao povo que construa um Mishkan e eu viverei nele. Ele fala: viverei entre eles. Um Mishkan é um tabernáculo, é um templo portátil. Mas um Mishkan também é uma metáfora para um bom coração. Diga ao povo que construa um bom coração e eu viverei entre eles. Ou seja, Deus vive entre pessoas de bom coração. A Shekhinah repousa sobre nós quando a gente, além de ter um bom coração, a gente consegue manifestar ele no mundo. Mas algumas coisas afastam a Shekhinah do grupo, a começar pelo mal olhado e a inveja. Outra coisa que afasta a Shekhinah da gente são as tantas formas de egoísmo. Repara que o egoísmo não é algo que vem da alma, e sim do nosso mundo intelectual, do nosso mundo emocional e do nosso corpo. Que nem eu falei, a alma tem uma vocação para receber a Shekhinah, para estar sob as asas da Shekhinah quando a gente está em grupo. Mas os nossos egoísmos, muitas vezes vindo do corpo, muitas vezes vindo das emoções, muitas vezes vindo da mente, esse sim pode dificultar que a presença esteja entre nós e assim acaba colocando a gente em exílio, de uma maneira parecida como Adão e Eva se exilaram. E são tantos os exemplos que a gente tem na Torá desse tipo de mecanismo. Algo muito importante também, se a gente quer a Shekhinah, a presença divina na sua manifestação feminina, é a gente evitar a Lashon Hará, a língua ruim, a maledicência, a fofoca. Esse tipo de coisa mina o tecido social. Porque uma pessoa fala mal da outra, e aí depois, quando está todo mundo junto, isso de alguma maneira fica no ar. Então, na tradição judaica, a maledicência é uma coisa muito grave, comparada inclusive a um assassinato triplo. Porque você fere a integridade, né? A pessoa que faz Lashon Hará fere a integridade dela mesma, da pessoa que ouve e de quem fala mal. E algumas outras coisas que podem dificultar a presença divina entre nós, às vezes são coisas que parecem tão inocentes ou tão sem relevância, mas quando a gente vai ver a somatória das coisas, por exemplo, a reclamação. Você já ficou do lado de alguém que reclama muito? É capaz de ficar até com dor de cabeça se a pessoa reclama demais. A reclamação vai minando a energia. E mais uma coisa, a intolerância. Muitas pessoas são maravilhosas enquanto tudo rola da maneira que elas querem e que elas aceitam. Mas essas mesmas pessoas, diante da primeira questão que desagrada a elas, ou diante do primeiro limite, elas mudam completamente. Elas saem da brincadeira. Ou elas ficam bravas e reclamam e ficam indignadas. Então, uma das chaves para preservar a presença divina entre nós é a tolerância. A vida não tem uma dívida
com nenhum de nós. Muito pelo contrário. A gente que tem um privilégio de estar vivo. A gente que tem um privilégio de ter amigos. A gente que tem um privilégio de poder estar junto de um grupo de pessoas. Então vamos cuidar disso. Diante da primeira contrariedade, ficar bravinho, começar a se comportar mal, não é legal. Então o que a gente precisa é de tolerância, é de generosidade, é de amor ao próximo, é de manter a vibração lá em cima, para que individualmente e coletivamente a gente tenha o mérito de receber a Shekhinah no dia a dia entre nós. E que os méritos da matriarca Raquel nos ajude nesse caminho maravilhoso e revolucionário.